Ontem, a Procuradoria-Geral da República denunciou o senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Num vídeo, o Moro fala que estava ali em tom de troça, né, que havia ali uma taxa e tal, e diz, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Venda de sentença é crime, a Procuradoria entendeu que Moro estava ali imputando deliberadamente crime de corrupção passiva ao ministro do Supremo. Moro disse que não, que o vídeo que viralizou e que trouxe isso à tona foi tirado de contexto e que em nenhum momento imputou crime a qualquer pessoa, muito menos a um integrante do Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, a CNN faz agora um painel. Eu trago aqui os deputados Chico Alencar e também deputado Deltan Dallagnol. Muito boa tarde, meus caros. Oi, Chico, quantos anos que eu não te vejo, tudo bem? Não denuncia a nossa idade, Dani. Pois é, estamos vivos, isso já é uma conquista, uma bênção. Sem dúvida, dados os tempos que passamos, sim. Melhor frasista do painel, salvava todas ali no tal do tiroteio, no contraponto, era o rei do contraponto do painel da Folha de São Paulo. Já salvou muitos fechamentos. Obrigada, Chico. Oi, deputado, tudo bem? Parabéns pela posse, pelo mandato que o senhor já começou a exercer. Muito bem-vindo de novo aqui ao CNN 360, Deltan Dallagnol. Olá, Dani. Olá, telespectadores da CNN. Olá, Chico Alencar, colega aqui do Congresso. É um prazer estar com vocês, ainda que o assunto seja mais uma tragédia, que é uma quebra institucional, essa acusação contra o ex-juiz federal Sérgio Moro. Já que, então, o Deltan já puxou o tema, vamos começar falando aqui. Eu vou tentar fazer uma medição aqui de tempo para que seja equilibrado. Se for o caso, eu vou fazer intervenções pontuais, mas nunca ninguém vai ficar sem dar a sua opinião ou não vai ter um lado que vai falar e o outro ficará sem resposta. Eu vou começar com o Deltan, porque ele já está falando que é uma tragédia, né? A acusação que foi apresentada, a denúncia que foi apresentada ontem formalmente pela PGR, prazo recorde, 3 dias, né? Entre a viralização do fato e a apresentação da denúncia. Mas trágica também não foi a fala do senador eleito Sérgio Moro, porque, veja, Deltan, eu acho que a gente tem que levar em conta que, aparentemente, esse vídeo é de junho do ano passado, certo? Mas, à luz do que aconteceu nos atos do dia 8, né? Ao fato de a animosidade contra o Supremo, de críticas muitas vezes infundadas contra o Supremo, ter levado uma parcela da população efetivamente às raias da loucura para quebrar a casa que hoje o senhor honra com o seu trabalho, para quebrar o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, que é um patrimônio da humanidade, não só dos brasileiros, isso garantido, né, formalmente. Não era o caso também de ter um pedido de desculpas taxativo para ver se encerrava de uma vez isso, porque, de novo, né, ainda que esteja ali na base da troça, não há nada, e o senhor, como operador do direito que foi por tanto tempo, não há nada mais ofensivo do que acusar um juiz, da forma que seja, de vender sentença. Dani, uma coisa são atrocidades, crimes praticados em 8 de janeiro, outra coisa que não tem nada a ver com isso é uma fala infeliz, eventualmente, na pior das hipóteses, infeliz, que não pode ser levada a um patamar de crime praticado. O contexto dessa fala do ex-juiz federal Sérgio Moro foi uma festa junina em que existia uma brincadeira de prisão. As pessoas eram presas, como em toda festa junina, num local, e elas tinham que pagar uma multa, 5, 10 reais, para elas serem soltas ou para soltarem alguém. E nesse contexto, ele pagou a soltura de alguém ou dele próprio e comentou, isso aqui é uma fiança, isso aqui é para um habeas corpus do Gilmar Mendes. Isso pode ser uma fala infeliz, pode sim. Agora, isso ser um crime, jamais, jamais, por várias razões. Qualquer estagiário do 2º ano da Faculdade de Direito sabe que quando se está num contexto de brincadeira, não existe dolo de crime contra a honra, ou seja, não existe intenção, não existe um requisito essencial para a configuração de um crime contra a honra. Não tem a menor chance de ter um crime de calúnia aí. Em um segundo lugar, todo estagiário do 2º ano de Direito sabe que o crime de calúnia ele só acontece quando você imputa um fato certo, determinado contra alguém. Então, se Sérgio Moro tivesse dito, Gilmar Mendes praticou, se corrompeu, no caso do Jacob Barata Filho, ou no caso do PSDB do Paraná, quando ele deu habeas corpus, aí sim ele teria praticado um crime de calúnia por estar imputando um fato certo, determinado. Sem fato certo, determinado, ainda mais num contexto de brincadeira, isso está longe de qualquer crime. Ainda que houvesse crime, a denúncia seria inepta,
porque ela não indica uma data em que isso teria acontecido. E se você passasse de todas essas barreiras, o juízo, o foro competente está longe de ser o Supremo Tribunal Federal, porque desde 2018 ele só processa crimes de foro privilegiado quando praticados na função, durante o mandato e relacionados à função, que está longe de acontecer nesse caso. Para não falar de todas as incoerências. Eu tenho uma série de casos de pessoas da esquerda ou não, mas inclusive da esquerda, que criticaram, que atacaram o ministro Gilmar Mendes e jamais foi adotada nenhuma providência, como nesse caso, que em 3 dias saiu uma acusação criminal, logo depois de Lula dar o sinal e dizer que o propósito dele era se vingar de Sérgio Moro. Veja só, eu vou interromper um pouquinho, porque o senhor conseguiu explicar bem, mas veja só o que o senhor fez numa tacada só. E eu vou usar o resumo aqui para lançar para o Chico. Numa tacada só, o senhor usou uma decisão que é polêmica e colocou ela num exemplo hipotético de contexto de venda de sentença. Numa tacada só, o senhor disse que a Procuradoria está agindo em conluio com a Presidência da República e com o Supremo Tribunal Federal para atacar um senador. São todas as bases do discurso que a última potência fizeram com que, de novo, as pessoas não só não confiassem no sistema judiciário brasileiro, não confiassem no sistema acusatório brasileiro e não confiassem que os homens que lá estão são capazes de, com balizas corretas, e aí o debate pode ser feito se a decisão é boa ou se é ruim, mas eles passaram a entender que o sistema como um todo é corrupto. Chico, a argumentação... Eu queria pedir um direito de resposta aqui, claro. Porque você acabou de fazer 2 acusações contra mim em relação a coisas que eu não afirmei de fato. Em primeiro lugar, se você me permitir, eu sigo. Porque efetivamente eu não imputei nenhum crime de corrupção ao Gilmar Mendes. Não, hipoteticamente foi a palavra que eu usei. Não. Foi. Não, mas nem hipoteticamente eu imputei um crime. O que eu disse é, se ele tivesse pegado decisões polêmicas como essas que eu mencionei e tivesse dito, houve corrupção ali, aí sim você teria um crime de calúnia. Eu exemplifiquei e eu estou aqui falando de modo bastante educativo para as pessoas entenderem o que configura um crime de calúnia. Perfeito. Não, eu entendi que ficou claro. Por isso eu disse hipoteticamente. Mas o problema é que hoje, deputado, as pessoas pegam, cortam, circulam e isso vira. O senhor sabe, porque o senhor é tão vítima disso quanto muitas vezes é arma, né? Muitas vezes o senhor é a pedra e outras vezes o senhor é a vidraça dessas distorções. A minha pergunta é exatamente sobre se talvez não seja o caso dos homens públicos e agora os senhores mais do que antes o são, porque antes tinha o mandato do concurso, da fé pública que é dada ao portador do cargo público, mas agora tem o voto, né? O voto que dá um peso e dignifica ainda mais. Se não é o caso de restabelecer as balizas em que o debate está sendo feito no Brasil. Chico, a piada elimina a ofensa. Eu queria entender se você acha que não seria uma oportunidade para fazer esse debate de forma até mais construtiva sobre vamos requalificar as balizas do debate público no Brasil. Desculpa, deputado Deltan, se soou ali como reprimenda, mas foi exatamente para poder fazer esse raciocínio, né? Porque muitas vezes a gente está acionando botões e a gente não sabe exatamente quem está do outro lado como é que vai receber. Dani, Deltan, colega de representação, todos que nos acompanham. Eu estou me lembrando aqui de um documentário magistral do saudoso Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, onde um camponês pouco ilustrado do sertão de Pernambuco ou da Paraíba diz: nada como um dia depois do outro, com uma noite no meio e Deus em cima. Veja, Moro está provando do próprio veneno. Ele, claro, num tom jocoso, numa brincadeira, mas sabendo-se gravado. Hoje em dia, quem está na asta pública, tivesse ele mandato ou não naquele momento, fica exposto. Claro que Moro é uma figura pública, agora é um agente público mandatado pela maior parte da população do Paraná, como Deltan também. Isso é um princípio democrático que devemos respeitar. A liberdade de expressão também, mas não liberdade de ofensa. A gente tem que ter cuidado com o que diz. Gilmar Mendes, a quem temos críticas, sim, não é uma pessoa infalível. Nenhum ministro do Supremo está acima de qualquer possibilidade de defeito, mas ele se sentiu com razão ofendido. Fez uma representação à Procuradoria-Geral da República. E vejam, nada como um dia depois do outro, a Procuradoria, com uma agilidade, de fato, que nunca teve, sobretudo nos últimos 4 anos, fez uma ação
contra o Moro, acolheu a representação do Gilmar e encaminhou ao Supremo, que é o local exato para examinar uma possível ação indevida, ofensiva, caluniosa de alguém que poderia estar exercendo o mandato de senador. Deltan, que tem, obviamente, muita ligação com o Moro, muita amizade, inclusive fizeram tratativas que acabaram enfraquecendo e, de certa forma, desmoralizando a Lava Jato, que virtualmente foi muito importante, começou a desvendar o conluio de grandes corporações com partidos políticos, mas infelizmente se perdeu no caminho. Mas ele sabe, ele afirma aqui indiretamente que Moro fez isso antes de ser senador. Seja como for, essa afirmação ela merece investigação. Ele terá, caso, em primeiro lugar, vai ser notificado e tem 15 dias para responder. Em segundo lugar, ele, se for indiciado, se a ação penal começar a correr, efetivamente, se a ministra Carmen Lúcia fizer isso, acolher, ele vai ter 5 dias também para responder. Pleno direito de defesa. Tudo que Moro, muitas vezes, deixou de fazer em relação aos que ele julgava. Chico, deixa eu interromper aqui como fiz. Deltan, eu tenho certeza que você tem questões a pontuar no que o próprio Chico disse e eu vou tentar jogar a baliza um pouquinho para cima, se você puder, no final do seu raciocínio, a gente começa a pensar sobre isso, né? Deltan, muita gente está discutindo e essa discussão vai passar efetivamente pelo Congresso. Lira está dizendo que vota em semanas a questão do PL que regulamenta redes sociais, né? Um pouco a questão da força do discurso e de como esse discurso está tendo uma espécie de efeito contágio, né, de uma parte da sociedade que está disposta a tirar um pouco da agressividade do virtual para o real. O quanto o Congresso pode contribuir com isso e, pessoalmente, né, na figura, de novo, eu deixo aqui, né, não é o caso de usar esse exemplo, que por ser o mais recente entre tantos, né, de um momento para requalificar o debate entre as instituições, devolvo para você, no Manaus, pega por onde você quiser. Obrigado, Dani. O deputado Chico Alencar falou que Moro está provando do seu próprio veneno, quando isso não é verdade. O que Moro fez foi investigar, processar e buscar a punição, julgar os casos em relação a pessoas que praticaram grande corrupção. Agora nós vivemos no país dos dois Sérgios. O Sérgio Cabral, que foi condenado por ter mais de 100 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais roubados, que está livre, leve e solto. E, de outro lado, o Sérgio Moro, que condenou grandes corruptos, está sendo perseguido e querendo ser levado à prisão por conta de uma piadinha de festa junina. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a incoerência dessas ações, porque a gente tem um Janones que chamou Gilmar de canalha. Nós temos um Paulo Pimenta que disse que é um tucano de toga, se referindo a Gilmar Mendes. Nós temos um Vadir Damus que disse que tem que fechar o Supremo. Nós temos um Boulos, do próprio PSOL, que disse que, nas mãos de Gilmar, prisão de tucano é igual a liquidação de imóveis. Só vai até sábado, insinuando venda de sentenças. E aí a gente não teve nada em 3 dias para promover uma acusação contra essas pessoas. Mas Gilmar Mendes, agora sim, se a Procuradoria-Geral da República fosse atuar, ele estaria atuando no foro competente, que é o Supremo Tribunal Federal, porque Gilmar Mendes tem sim foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, se referindo ao Lava Jato, ele caluniou a Lava Jato diferentes vezes. Ele chamou de esquadrão da morte, de organização criminosa, de cretinos, de gangster, espúrios, patifaria, crápulas, e apontou corrupção na Lava Jato. A questão é, essas pessoas vão ser denunciadas também dentro do prazo de 3 dias, se a gente fizer uma notícia para a Procuradoria-Geral da República? Porque se não for, a gente tem uma tremenda incoerência. E qual é a explicação para essa coerência, se não é uma perseguição contra os atores da Lava Jato por parte do Procurador-Geral da República, que está atuando depois de sinais de que o atual presidente quer vingança, dentro de um contexto em que esse Procurador-Geral da República, diante de notícias de imprensa, ele gostaria de buscar a recondução ao cargo. E, mais uma vez, não estou fazendo nenhuma acusação ao Procurador-Geral da República, estou simplesmente colocando fatos como deve fazer a imprensa, de modo objetivo, para que cada um, a partir desses fatos, tire as suas próprias conclusões. Agora, o que eu não tenho dúvidas de que está acontecendo é, sim, uma perseguição, um revide à Lava Jato, por meio de detentores de poder e pessoas que se sentiram acuadas ao longo do tempo, por terem praticado uma série de crimes e terem roubado, sim, aí sim, crimes graves, e não piadinha de festa junina, roubado em bilhões a nossa sociedade, os brasileiros, inclusive os pobres, há mais de décadas. Chico, vou deixar você responder e em seguida faço uma ponderação.
colega Deltan falou de dois Sérgios, parece que um é o depositário da virtude máxima, o Moro, e o outro da baixeza humana total, Cabral, que de fato teve a condenação que mereceu, é uma pessoa que fez muito mal à vida pública, sobretudo do meu Rio de Janeiro, corrupto. Ora, nós temos vários procuradores da República. É claro que alguns agem com exação, com independência, outros combinam processos até com juízes, agem fora do parâmetro de autonomia das instâncias. Isso é muito negativo, isso é muito ruim. O que estamos vendo agora é, em ponto mínimo, uma situação que o próprio Moro provocou muitas vezes. Ele desbordou, vamos considerar que a ação da Lindora Araújo, surpreendente até, porque ela, nos últimos anos, sempre junto com Augusto Aras, teve muito critério, muita cautela, muita amenidade em acolher denúncias sérias, sobretudo que envolvessem o governo anterior, do qual Moro fez parte, para o qual se empenhou, inclusive, na eleição de 2018, mas eu falei do próprio veneno porque me recordei aqui. Moro, por exemplo, em 2016, ele liberou uma gravação que já não podia mais pela justiça para prejudicar a indicação de Lula para a Casa Civil de Dilma Rousseff. E pasmem, como o mundo dá voltas, como a história gira. Gilmar Mendes impediu a posse do Lula na Casa Civil naquela época. Moro também, em 2018, liberou gravações sigilosas de denúncia do Palocci na Operação Lava Jato há 6 dias do pleito, e é óbvio que isso bateu como uma bomba na campanha do próprio Haddad, que substituía o Lula naquele processo de disputa eleitoral. Portanto, há uma série, há uma história, há um contencioso, há um processo que mostra que o que acontece com o Moro agora, com essa denúncia da PGR, da vice-procuradora Lindora Araújo, é um mínimo em relação ao que ele fez ao longo da sua trajetória como juiz. Ele agora é um ex-juiz, é um senador da República, tem que ter muito cuidado. O Deltan está estreando agora na vida pública, isso não é um argumento de experiência nem de autoridade, eu acho que isso é bobagem, você se vangloriar disso, mas ele está sabendo e sentindo que no ambiente plural de vida pública é diferente da gente no nosso escritório, no nosso gabinete, dar uma sentença. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente procede, inclusive com esquemas corruptos que existem sim no parlamento, que existem sim no judiciário, que existem sim nos executivos, tem um peso e está sob escrutínio da população. O povo é o grande juiz, é Sua Excelência o nosso patrão. E Sua Excelência, o fato tem que ser respeitado. O fato concreto é que Moro disse que Gilmar vem de sentença, vem de habeas corpus. Ou seja, brincando ou não, eu me sentiria ofendido se eu ouvisse uma brincadeirinha dessa. Me permita, Dani, outro dia eu saindo do aeroporto, ouvi, quinta-feira passada, safado, ladrão, você tem que estar na cadeia. Feliz, eu olhei, eu ia falar, vamos à delegacia, vamos ao Ministério Público fazer essa denúncia, você vai assumir isso. Felizmente, eu vi que não era para mim, era para um outro ex-deputado que já presidiu a Câmara aqui eu estava voando, foi Eduardo Cunha, né? Entendi. Deputado, Deltan, algumas ponderações, né? O senhor citou aí falas do Gilmar Mendes e muitas delas, inclusive, em julgamentos foram... A partir do momento em que há uma cisão ali, essa cisão ela vai ficando bem explícita. A ponto de o senhor também ter sido alvo lá atrás de uma reclamação do Supremo que levou uma punição no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Na ocasião, o senhor disse, basicamente, a entrevista à rádio CBN, que o Supremo passava a imagem de leniência, ou seja, de compadrio ou de mão pouco pesada com a corrupção. Isso gerou uma punição no CNMP e naquela época já se falava nessa ideia de que estavam tentando corromper a Lava Jato. Eu insisto no ponto do debate, de tentar requalificar o debate público muito esgarçado nos últimos anos todos, mesmo pré-Bolsonaro e depois agravado durante a gestão do Bolsonaro. O senhor aponta uma mudança na PGR. PGR
chefiada por Aras, colocado por Bolsonaro, que o senhor apoiou publicamente na eleição de 22, depois que ele já havia, na prática, enterrado a operação que o senhor presidiu. Não é um caso de tentar se fazer, digamos, admitido que teve rusga de ambos os lados, né? De tentar puxar o exemplo de uma nova costura de relacionamento institucional, agora que o senhor está experimentando um outro lado da atividade pública? Dani, são muitas questões, eu vou tentar abordar tudo. Em primeiro lugar, é preciso sim buscar verdade no discurso. Agora, quando se ataca a Lava Jato e diz que houve excessos de modo geral, sem você indicar qual foi o excesso, qual foi o fato, isso não contribui. Isso é uma maneira de você atacar, de você injuriar. Vamos discutir então qual fato, qual ato. O Chico Alencar, que é alguém que tem se mostrado como alguém que debate em alto nível, apontou um fato concreto e eu quero explorar esse fato. Quando foi feita a interceptação telefônica de Lula, investigado na Lava Jato, ele tem uma conversa com a Dilma e no final dessa interceptação é feito o que é feito em todas as interceptações. A não ser que se espere um tratamento diferenciado para determinadas pessoas, o tratamento deve ser padrão. E o tratamento padrão, feito em todos os casos similares, era encerrada uma investigação, você retirava o sigilo daquela investigação, o que trouxe à tona fatos que geraram embaraço para o PT, para a esquerda, para aquelas pessoas que estavam naquele momento no poder e gerou as consequências que a justiça entendeu cabíveis naquele determinado momento. Em segundo lugar, quando se questiona, eu queria fazer uma pergunta para o Chico Alencar. Chico Alencar, você genuinamente acha que essa denúncia é uma denúncia acertada, uma vez que ela não tem uma imputação de fato certo para o Sérgio Moro, que estava num contexto de brincadeira, e você aplicaria a mesma sanção, a mesma acusação, inclusive para os seus correligionários, para Janones, que chamou de canalha Gilmar Mendes, para Paulo Pimenta, que chamou Gilmar Mendes de tucano de toga, para Vadir Damos, que disse que tem que fechar o Supremo Tribunal Federal, para Boulos, que disse que nas mãos de Gilmar, prisão de tucano é igual liquidação de loja de imóveis. Você concorda, então, que todos eles devem ser punidos pelas suas falas? E deixa eu fazer uma distinção. Eles não estavam brincando, diferentemente de Sérgio Moro, que estava assim brincando. E deixa eu completar com mais uma coisa em referência ao que a Dani trouxe. Eu não apoiei restritamente Bolsonaro. Eu mantenho e sempre mantive as críticas que eu sempre fiz ao longo de toda a minha vida. O que foi? Foi no segundo turno das eleições, diante da perspectiva de voltar ao poder, alguém que saqueou nosso país por mais de década e que continua colocando pessoas, loteando cargos públicos, colocando pessoas em situações chaves, derrubando leis estatais, criando um ambiente favorável à roubalheira, como as roubalheiras que já aconteceram no passado, eu me posicionei sim em favor da eleição de Jair Bolsonaro para presidente, diante da alternativa que era Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse apoio foi um apoio concreto, que não retira críticas que eu tive e que eu possa ter, eventualmente, em relação ao governo Bolsonaro. E, mais uma vez, eu concordo que a gente tem que qualificar o discurso. Agora, qualificar o discurso significa apego à verdade e crítica ao que deve ser criticado. Quando eu critiquei, e eu sigo criticando o Supremo Tribunal Federal como uma instituição que deve ser respeitada, mas que tomou decisões que devem ser criticadas, que mandam, sim, uma mensagem de leniência em favor da corrupção, de um tratamento mais brando do que devido em favor da corrupção, eu não quebrei decoro aí. Isso aí foi manifestação da liberdade de expressão e mais. Eu fiz uma ressalva expressa logo em seguida para quem pegar o texto completo da minha fala, que foi numa entrevista a uma rádio. Eu disse, eu não estou imputando má fé a ninguém. Estou fazendo uma análise objetiva dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal, como aquela que acabou com a prisão em segunda instância, sobre as investigações e processos. Ou seja, instituições devem ser respeitadas, mas a crítica, ainda que dura às instituições, aperfeiçoa a democracia. E nós devemos sim voltar para a verdade, debater fatos, provas, com argumentos e não com categorias genéricas, adjetivações e frases soltas do tipo excessos da Lava Jato. Chico. Sim. Deltan, vamos lá. Olha, eu não critiquei interceptação telefônica ou delação premiada autorizada pela Justiça. Claro que não, mas Moro as revelou, quebrou, abriu o sigilo, tirou o sigilo delas com claríssimo interesse eleitoral e partidário. Político tudo é na vida, mas partidário. Em 2016, no caso de Lula indicado para chefia da Casa Civil, da então presidenta Dilma, e em 2018, há 6 dias do pleito. Isso foi fato concreto. Ele, inclusive, antes interrompeu férias para revogar a decisão de um juiz que liberou Lula da prisão, que foi colocada por decisão dura, drástica, segundo muitos, injusta, do juiz Moro, do então juiz Moro.
Agora ele está... Você me perguntou, eu concordaria que aqueles que supostamente ofenderam o próprio Gilmar Mendes, disseram isso, aquilo, adjetivaram a disputa política, fizeram suas análises com termos contundentes, mereceriam ser processados? Sim, se aqueles que se sentiram ofendidos, pessoas ou instituições, tomassem iniciativas, que pelo menos houvesse um inquérito para que a pessoa que desbordou ou que afirmou convicções e mostre as provas dessas convicções. Não basta convicção, tem que ter prova, inclusive para caluniar ou para denunciar, que se não tem prova vira calúnia, vira injúria, vira difamação. Isso é o devido processo legal. Se eu fosse a procuradora-geral, o vice-procurador, a procuradora da República, eu talvez, não sou advogado, não opero nessa área do direito, mas eu pediria um inquérito, uma investigação preliminar, recebendo a notícia do fato. Não ficaria, não engavetaria, como muitas vezes a Procuradoria-Geral da República nos últimos tempos fez. Ela teve um procedimento diferente, mais agudo, como você, Deltan, tem muitas vezes na sua atividade profissional. Ela pediu logo uma ação penal, acusou Moro de calúnia, que é crime, está no Código Penal, e ele vai ter oportunidade de se defender. A ministra Carmen Lúcia vai acolher ou não essa denúncia. Então, está tudo dentro do devido processo legal. Detalhe, a Procuradoria-Geral não pediu prisão preventiva do Moro. Ela indicou que, comprovada a calúnia, o crime, ele deve ser condenado à pena de prisão. Aliás, prisão parece que é a delícia de alguns juízes e procuradores desse país. Nós somos contra o punitivismo irrefletivo. E contra a impunidade, óbvio. Meninos, vou chamá-los assim para fazer esse gesto aí ao Chico, também trazer alguma docilidade. Eu creio que, bom, o assunto seria inesgotável, porque na real, o que a gente está debatendo, e é forçoso reconhecer isso, não é este fato em específico. Acho que é um saldo, né, de anos de relações conturbadas, de interesses que estão sendo o tempo inteiro vistos e revistos e que têm trazido frutos para a política do país. Os dois mais notáveis, três, eu diria, é o casal Rosângela e Sérgio Moro eleitos para o parlamento e Deltan Dallagnol também eleito na Câmara dos Deputados. Mas eu preciso seguir, tenho notícia mais aqui. Como eu imagino que ainda queiram fazer um restinho, eu vou dar 30 segundinhos, mas a tia Dani está aqui com o cronômetro na mão. Então eu começo com quem eu abri questionando e fiz um questionamento bastante longo. Deltan Dallagnol, 30 segundinhos para fechar aqui a nossa conversa. Soltei. Dani, obrigado. Eu vou querer pedir um tempo adicional, porque houve afirmações que atingem a nossa honra diretamente, não são afirmações sobre terceiras pessoas feitas por Chico Alencar, no tocante a um suposto interesse partidário eleitoral na liberação de áudio de interceptação telefônica, nada disso. Quem fez o pedido foram 15 a 20 procuradores da República, porque era o que era feito em todos os casos, em absolutamente todos os casos. Se ele quer dizer que teve uma atuação política eleitoral partidária do ministro Gilmar Mendes, aí cabe discutir com o ministro Gilmar Mendes. Eu posso afirmar, e com toda segurança, em relação ao que aconteceu em Curitiba. Da mesma forma, a liberação de um termo de colaboração premiada de Antônio Palocci antes das eleições aconteceu no momento processual adequado, dentro de um processo em que existia mais de 20, 30 termos de depoimento e que não foram liberados. Ou seja, se você analisar juridicamente e tecnicamente, foi a decisão correta e acertada. Então, eu vejo muita espuma, muita gente criando, distorcendo o que aconteceu para formular acusações de interesse partidário, quando são pessoas que atuaram de modo institucional, 15 a 20 procuradores, um juiz, outro juiz condenou, 3 embargadores, 4 ministros, numa atuação muito acertada de repressão à corrupção, que infelizmente envolveu a autoridade máxima do nosso país. E eu queria deixar a informação que eu vou representar o Procurador-Geral da República por fatos similares a esses fatos que ele denunciou, e vou ficar nos próximos 3 dias na expectativa de que ele possa estar oferecendo acusações similares para demonstrar que não é, para ele ter a chance de demonstrar que não é nenhuma perseguição, mas que ele vai tratar fatos iguais de modo igual, de modo bastante coerente. Olha, gente, o Deltan falou um pouquinho de tempo, ele estourou triplicado, mas Chico, vou pedir sua compreensão, se você puder exercitar ali o dom da concisão que fazia você formular pensamentos inteiros em 3 linhas no painel, agradeço.
Tá bom, tia Dani. Meu querido Deltan, você acha então que Moro assumiu o Ministério da Justiça de Bolsonaro por um raio em céu azul? De repente, ele descobriu que Bolsonaro, que representa e encarna um projeto político de extrema-direita, era a figura melhor para resolver os problemas do país. Isso foi um autodesmascaramento de Sua Excelência, que resolveu clarear a sua opção política. E eu vejo em muitas etapas da Lava Jato, que, repito, teve uma origem muito virtuosa, mas nenhuma operação judicial, nem na Itália, nem aqui, resolveu os problemas estruturais da corrupção e do sistema político em nenhum país do mundo. É um acessório importante, mas tem que haver uma mudança cultural, uma transformação. A ética pública tem que contaminar corações e mentes e classes sociais, inclusive a de representação. Então, criou-se um heroísmo, uma espécie de messianismo de justiça que acaba sendo justiceiro e, portanto, cometendo muitas injustiças. Gente, vamos ao debate, vamos continuar no plenário da Câmara. Isso! E dá para voltar aqui também, a CNN agora tem debate, tudo quanto é canto. Deixa eu trazer os dois aqui para o telão, que eu quero me despedir deles, agradecer então. Gente, é o deputado Deltan Dallagnol, um velhíssimo conhecido do cenário político nacional, hoje no Podemos, na Câmara dos Deputados, e ele também, que voltou à Câmara dos Deputados em Brasília, Chico Alencar, do PSOL. Muitíssimo obrigada pela participação, portas abertas, voltem mais. Obrigado, Dani. Obrigado aos telespectadores. A gente precisa aplicar a lei para todos de modo igual, sem Olha, gente, mas você quer o meu trabalho, Deltan. Diziam que você queria ser político, você falou, não, ele quer mesmo ser apresentador. Eu não posso, não dá nem para despedir. Não adianta ficar vermelho, não, porque roubou todas. Tchau, gente. Tchau.